Se a gente absorvesse todas as informações que a gente é bombardeado, querido, a gente vivia 30 anos. O cérebro entraria em exaustão, em piração. Por isso que a gente tem que dormir, por isso que a gente tem que esquecer. Porque tem gente que fala assim, eu esqueço. Eu falo, graças a Deus. Porque assim, senão não tem mais entrada. Você tem que selecionar o que não interessa. Então, a possibilidade de você fazer isso aumenta muito a possibilidade de você hiperfocar naquilo que você quer chegar. O que você faz quando você faz isso? Você aumenta muito as chances do teu cérebro focar maior energia naquilo que te interessa. A probabilidade dele mexer aquela terra e gerar frutos é muito maior. Muito grande. A gente tem que ser seletivo. Não existe essa pessoa. Antigamente tinha uma coisa que a pessoa falava, o cérebro pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mentira, faz 10 porcaria. Porque ele faz uma bem. Essa coisa de você tá lendo, tá ouvindo música, tá escrevendo, tá atendendo telefone. Não existe. Por exemplo, quando eu vou escrever, eu desligo tudo. É uma rotina, assim, quase monástica. E faz uma coisa, o teu cérebro, quando você sentar para escrever, ele vai tentar todos os artifícios para te tirar dali. Porque ele está em zona de conforto. Ele está certo. Aí ele vai te dar sede, vontade de fazer xixi, tudo. Eu, quando começo a escrever, assim, eu faço xixi antes, eu boto tudo em volta que eu vou precisar. E primeira semana é insuportável. Depois você vai condicionando. Porque tem dias que eu sento e olho, sai nada. Eu fico assim, não tem problema, a gente vai ficar aqui 1h30 sem sair nada. A hora, eu Não deixo vai meu levantar. cérebro no limite, eu falo para ele, tem problema nenhum. Se você não quiser botar nada, também não vai fazer nada. Você vai ficar aqui. Sem celular, esquece tudo. Eu escrevo à mão. Por quê? Eu comecei a escrever em computador. Aí quando eu ficava assim, agora eu vou parar, pegar uma aguinha. Quando eu voltava, eu lia na tela para ver onde eu tinha parado. Aí começava a autocrítica. Nossa, esse negócio faz o menor sentido. Aí eu começava a censurar a coisa antes de brotar. Eu falei, não, isso não vai dar certo. É impressionante. A tela do computador me voltava para, tipo assim, ver até para ver onde eu tinha parado, né? Aí na mão não tem como fazer isso. Né? Se você se isolar, cara, vai chegar uma hora e 10 comandos pro teu cérebro. A gente vai ficar aqui, de boa. Você tem todo o tempo do mundo. Na hora que o bicho liga. É isso que é bacana, né? Tipo assim, a gente tem uma máquina maravilhosa. A gente tem um cérebro que é uma Ferrari. Você Agora esquece tem que muitas saber coisas? dirigir, né? É por isso que a anotação é tão bacana. E escrever à mão, porque você aciona mais áreas no cérebro. Você tem que ter aquela coisa de estudar, abrir novos caminhos no cérebro. O cérebro é como se fosse uma grande floresta. Então, se você só usa um tipo de conhecimento, aquele conhecimento é como se abrisse uma trilha. Aquela trilha você vai ficando usando. Cadê as outras trilhas? Né? Então, a criatividade está muito pouca. Se você for ver, tudo que está aí nada mais é do que os últimos grandes gênios deixaram já ensaiado. O computador, o laser, eles só estão aprimorando, mas tudo já foi deixado anteriormente. A gente tem hoje uma carência de gênios. Você quer se prender a alguma coisa, põe uma meta. Senão você vai estar preso a coisas e pessoas. E não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu fico muito preocupada. Assim, eu vejo uma garotada muito tecnológica, com muita possibilidade de conteúdo, mas eu não vejo usar bem esse conteúdo. O cérebro é um órgão maravilhoso. O cérebro, ele não distingue o que é real, o que é virtual. O que significa isso? Se eu começar a ver alguma coisa de forma repetitiva, eu me habituo a ver aquilo. Vou te dar só um exemplo. Primeira sessão de cinema aconteceu em Paris, tá? E começava a cena, um trem vindo na direção da plateia. Todo mundo levantou e foi embora. Literal, foi um vexame. Primeira sessão de cinema. Hoje ninguém levanta. Porque o cérebro, tipo assim, já sei. Que não vai sair da tela. Isso acontece com tudo. Por quê? Porque o cérebro se habitua. Mas se habitua a coisas ruins também. Entendeu? Essa falta de valores, ou essa coisa de você ficar o tempo todo ali, ele se habitua. E fica como uma coisa normal. Gente,
é simples. Eu sempre digo que a consciência da gente é como se fosse um drone. Eu saio de mim e olho e falo, coisa estranha, esse troço que eu tô pensando, né? Eu tenho uma reflexão, só que isso é um treinamento de você fazer isso, de você se autoavaliar, né? De você ver o seu posicionamento, ver o posicionamento dos outros e avaliar de fora. Então, assim, eu não tenho dúvida que existe, a gente é corpo, mente e espírito. Não tenha dúvida. O espírito, ele tá armazenado fora. Ele está aqui, mas de vez em quando ele está lá. Nenhum conhecimento é em vão. Eu tenho essa certeza. De alguma maneira, tudo que eu estudo, tudo que eu vivo, principalmente quando eu vivo com dedicação, com afeto, curtindo aquele momento, eu sempre digo, estou botando nas minhas nuvens. E eu acho que um dia a gente vai provar isso. Para mim, o espírito é a consciência. Tá. Por exemplo, você não consegue ter uma lucidez que você fala assim, cara, esse pensamento que eu estou tendo é ridículo. Você não está fazendo uma avaliação do seu pensamento? Porque o cérebro, ele produz pensamentos. Agora, quem dá significado aos pensamentos? É algo maior que ele. O cérebro é uma máquina. É o rádio. Né? O cérebro está lá, ele faz uma opção de conexões, uma opção de descargas elétricas. Tá, e daí? O que dá sentido àquelas descargas elétricas? É algo que vê isso funcionar, que sabe que isso funciona. Isso é o nosso lado da consciência, que é o lado não material. Isso me dá uma sensação de que eu sei exatamente o que eu quero, para onde eu estou indo e quais são os meus valores. Então, no momento que você tem consciência, através do conhecimento, o que acontece? Você sabe que você não é só aquilo. Te dá essa certeza. É tão certo que você estranha e faz lógica quando você fala, realmente, eu não sinto isso. Eu estou pensando isso, mas não é isso que eu sinto. Então, isso é tomada de consciência. Isso, de uma certa maneira, é o desenvolvimento de uma espiritualidade por consciência. Verdade. Você sabe qual é a pior ignorância? Não é o cara que não tem conhecimento. É o cara que se recusa a adquirir conhecimento. Sem dúvida. Porque o conhecimento traz essa mágica. Quando ela te explicou, tipo assim, isso é um pensamento intrusivo, acontece por isso, mas você não é isso, você está assim. Cara, dá um alívio. O conhecimento, as pessoas têm uma coisa muito errada. As pessoas acham que conhecimento é conhecimento que tem que fazer prova para passar de ano. O conhecimento, ele é mágico. Ele dá essa possibilidade de você intervir numa máquina que funciona só para te defender. O cérebro, se você não fizer nada, ele o tempo todo vai produzir comportamentos que vão fazer você sempre evitar a morte, tá? Ou então buscar prazer imediato. Ele é uma maquininha feita, programada assim.